noite. Boa noite. Vamos iniciar nossas atividades esta quarta-feira à noite, fazendo a nossa abertura. Podemos falar no primeiro aviso, que estão abertas as inscrições para o estudo do Livro dos Espíritos, que ocorre sempre nas quintas-feiras às 8 da noite, aqui no centro. Tem uma folhinha que podem se inscrever, colocar o endereço direitinho. Tá bom? Vamos fazer a abertura. Pedindo permissão do mentor da casa, Eurípides Barçanufo e sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que o remédio necessário que levamos para nossas casas, e assim, em nome de Deus e do Cristo da Caridade, estamos iniciando a atividade desta quarta-feira à noite. Nosso irmão Guilherme de Capão da Canoa para a explanação, e nossa irmã Nita para a leitura do Evangelho e a irradiação para os lares. Boa noite, irmãos, irmãs, que nosso Mestre Jesus nos ampare sempre. Vamos ver do Evangelho, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer vossas boas ações diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Pois quando derdes esmola, não façais soar a trombeta em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dar-vos-á a recompensa. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Descendo Jesus da montanha, acompanhava-no uma grande multidão, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu o quero. Estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guarda-te de falar disso a alguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho. Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pois para ver as coisas mais alto que o vulgar é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação proporcionada pelo testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que toma a aprovação dos homens acima da de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente vale mais para ele que a vida futura, ou até que ele não acredita na vida futura. Se diz o contrário, age como se não acreditasse no que diz. Que assim seja. Agora comigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é dia dos avós, né? Então, meus parabéns para quem já tem essa felicidade. E a primeira pessoa que me falou sobre Jesus foi a minha avó materna. Eu não tenho mais nenhum avô nem avó desfrutando da encarnação. Isso aqui, de certa forma, é uma maneira de eu honrar, né,
legado da minha avó e o que ela me deu falando sobre Jesus, falando sobre o Evangelho. E eu faço palestra aqui nessa casa há bastante tempo, né? Eu era um pouco menor, mais magrinho, né? Então eu já me sinto em casa. Que bom. E entre amigos. Então hoje, eu não queria fazer uma palestra. Eu queria fazer o que eu faço normalmente quando eu estou entre amigos, assim. Uma janta, uma reunião. Eu falo basicamente sobre 3 assuntos. Futebol, obra e o Evangelho. Acho que o futebol e a obra não é muito o caso desse momento, né? E aí, minha esposa está aqui, ela pode confirmar. Não sei porquê, mas acho que justamente pelos meus amigos saberem que eu desenvolvo um trabalho cristão, sempre o assunto acaba surgindo assim. E quando eu vejo, eu estou lá pelas tantas, num sábado à noite, falando de Evangelho, assim. Uma roda assim de ateu, evangélico, católico, espírita, né? Amigos de todas as crenças. E aí eu acabo sempre não fazendo palestras e dizendo, olha, o espiritismo diz que, né? Eu acabo contando o Evangelho, né? Eu me considero uma criança numa escola. E essa escola é o Evangelho, então eu estudo quase todos os dias o Evangelho. E eu conto causos do Evangelho para os meus amigos. E hoje, meus amigos, eu queria contar aqui com vocês 2 histórias que estão no Evangelho de Lucas. A gente vai encontrar essas mesmas histórias no livro A Gênese. Eu gosto sempre de dar referência da Bíblia e referência dos livros espíritas, né? Para agradar gregos e troianos. Então, o Evangelho de Lucas ou a Gênese, lá onde vai falar sobre os milagres. Milagres feitos pelo aquele rapaz ali, o Senhor Jesus, também conhecido como Cristo. E que o que a gente chama de milagre, né? Milagre para mim, que sou meio mequetrefezinho, assim, né? Para Jesus era uma terça-feira de tarde. O que nós chamamos de milagre, para Jesus, é manipulação de átomos. É ciência, é tecnologia. Dado vista que estamos falando de um espírito... eu nem consigo esticar minha mão para... Porque a gente sempre olha para Jesus assim, né? A minha avó falava assim, ai meu Jesus Cristinho, né? E a gente olha para Jesus com essa figura moral, né? Esse líder espiritual, assim, de perfeição moral. E às vezes a gente esquece que Jesus também é perfeito intelectualmente, né? Então, a melhor pessoa que já esteve aqui nesse planeta é Jesus. E a mais inteligente também, né? Então, o que nós chamamos de milagre para Jesus é a manipulação da matéria. E o livro A Gênese vai falar, boa parte do livro A Gênese fala sobre os milagres, as predileções de Jesus. E lá em Lucas, nós vamos encontrar 2 multiplicações, no capítulo 5 e no capítulo 9. E aí, vejam essa história com detalhe. Vou começar pela que aparece primeiro, lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Os discípulos, na sua maioria, eram pescadores, né? Essa era a profissão deles. E eles tinham ido pescar. Passaram a noite toda pescando. E não pescaram absolutamente nada. Nada. E no Evangelho de Lucas conta que Pedro, Simão Pedro, estava já na beira da praia, com seu barco, limpando as redes. Ora, quem limpa as redes já está louco para vazar, né? Limpando as redes, guardando as coisas e ó, hashtag partiu casa. Nisso, chega Jesus. E então, a história narra que Jesus sobe na ponta do barco de Pedro. Vamos dizer que 6 horas da manhã, 7 horas da manhã.
e começa a falar para as pessoas que ali estavam. E Jesus tinha um magnetismo muito grande, né? Então ele começava a falar e aí juntando pessoas em torno dele, né? Até porque o que ele falava tinha muito sentido. E era também muito disruptivo para a época. E foi se juntando uma galera e o Pedro foi... me alugado agora. Eu louco para ir para casa. O homem sobe no meu barco para dar palestra. E aí foi se juntando gente e Jesus pede para o Pedro para que entre um pouquinho na água, assim, no barco, para que Jesus pudesse, então, ser visto por um maior número de pessoas. E o Pedro, depois de ter trabalhado a noite inteira, louco de cansado, se sou eu no lugar de Pedro, eu disse, ó Jesus, toma aqui a chave do barco, o senhor fica aí e eu vou para casa. Mas o Pedro fica lá. E Jesus passa algum tempo falando com aquela multidão. Até que por fim ele fecha a sua mensagem. E aí o Pedro deve ter esfregado as mãos e disse, agora nós vamos para casa. E então Jesus, após dispersar a multidão, olha no fundo do olho do Pedro e diz, Pedro, nós vamos pescar. E aí Pedro, não Jesus, mas o senhor não está entendendo. Pescar o que eu passei a madrugada inteira fazendo. Eu estava indo para casa quando o senhor chegou e resolveu, né, fazer das suas. E aí Jesus, não, Pedro, nós vamos pescar. E aí, Pedro, né, não quis questionar, né, mas disse, ó, se o senhor que é o senhor quer ir, nós vamos. Mas eu já vou lhe avisar que não está dando peixe hoje. E aí o Pedro andou com o barquinho até o meio do lago e atirou a rede para o lado esquerdo. E puxou a rede vazia. Eu te avisei, Jesus. De peixe entendo eu. Não está dando peixe. O senhor está insistindo. E aí Jesus diz, Pedro, joga do lado direito. E aí Pedro e os outros discípulos jogam a rede. E quando eles vão puxar a rede, eles quase não conseguem puxar a rede de tantos peixes. E aí se eu fosse Jesus nessa hora, eu ia dizer, eu te avisei. Que de mar entendo eu. Né? Mas não, né? Jesus apenas sorri. E ali ele vai até a beira da praia com os discípulos. Eles têm um momento ali de aprendizado, né? Mais específico, né? Porque todo momento com Jesus é de aprendizado, né? A gente vai ver em diversos pontos do Evangelho que tem momentos que Jesus para dar informação para os discípulos. Então ele reúne a galera e começa a explicar algumas coisas. Mas todo momento com Jesus é um momento de aprendizado. E abençoados são aqueles que tiveram essa oportunidade, né? Porque provavelmente eu e vocês a gente estava gritando Barrabás, Barrabás, Barrabás. Né? E não desfrutamos não partilhamos da pescaria com o mestre. Mas vamos à segunda história, que também tem a ver com peixes, também tem a ver com Jesus e também tem a ver com milagres. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a gente tem uma história de que Jesus novamente estava pregando para a multidão e se reuniu uma multidão gigantesca no entorno de Jesus. E a noite já ia chegando. Até que um dos discípulos mais preocupados na organização diz, mestre, nós precisamos liberar esse pessoal. Libera o pessoal para ir para casa, porque está ficando tarde, o pessoal vai ficar com fome, né? E aí Jesus indaga esse discípulo e diz, olha, por que não damos nós a eles de comer? O problema é fome, vamos alimentar essa galera. E aí o discípulo, mas Jesus, 5.000. E aí um detalhe engraçado, né? Porque
no Evangelho fala o seguinte: 5.000 homens. Então não eram 5.000 pessoas, porque naquela época, dada a sociedade naquela época, se contavam os homens. Então, se a gente for colocar que no mínimo tinha uma esposa e um filho, nós estamos falando de 15.000 pessoas. Era gente pra caramba. Então Jesus diz aos discípulos: mas o que vocês têm aí? Não temos nada, né, Jesus? Tanto de gente aí. E aí então, a história conta que um menino chega com 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para mais ou menos 15.000 pessoas. Os discípulos, piada da viajando. Mas Jesus olha sorridente ao menino, pega a sacola do menino com 5 pães e 2 peixes e ele alimenta toda aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. E contadas essas duas histórias fantásticas e verdadeiras da passagem de Jesus entre nós, eu me faço uma pergunta. E aí, como vocês me convidaram para mim aqui, eu faço para vocês também. O que estamos dispostos a entregar para receber o que Jesus tem para nos dar? O que estamos dispostos a entregar para receber o que Jesus tem para nos dar? Sabe como é que eu cheguei nessa frase maluca? Que a gente fica pensando assim, né? Ai, Jesus, me ajuda. Estou ferrado. E aí, certa feita, eu li num livro. Não era um livro espírita, mas era um livro bem bacana. Uma frase que me inquietou por algum tempo. E a frase era: o milagre está disponível. O milagre está disponível. E aquilo ficou incomodando assim, sabe? Que história é essa de milagre disponível? E aí, eu fui ter um estalo numa outra conversa com alguns amigos meus, quando em determinado momento, um amigo um pouco mais fervoroso na sua fé estava tentando converter um ateu e disse assim para ele: fulano, Jesus precisa de ti. E naquele momento, eu parei e pensei assim: olha, mas se Jesus está precisando do fulano, nós estamos ferrados. E aí, eu trouxe a observação para dentro de mim, né? A gente se acha, né? A gente se acha assim. O Jesus precisa do Guilherme. Você sabe o que ia acontecer se eu não viesse aqui hoje? Desse uma louca. Vou para a arena ver o jogo do Grêmio. Não vou ir fazer a palestra. Sabe o que ia acontecer? Alguém ia fazer a palestra no lugar. E se não tivesse ninguém aqui na casa, que não é o caso, preparado para fazer a palestra, a espiritualidade é mover forças que nós não conhecemos para trazer um palestrante aqui. Isso eu estou falando do Guilherme, que não é escala de espírito. Eu só tenho uma coisa em comum com o Eurípides Barçanufo, que é o bigode. Né? Só. Eu vou além. Os espíritos da codificação dizem ao Kardec. Não é o Guilherme. É o Kardec. Se tu não aceitasse cumprir a tua missão, outros já estavam preparados para assumir. Então, trazendo a fala do meu amigo conversor ali,
quando ele diz fulano, Jesus precisa de ti. Nós precisamos inverter os pronomes. Fulano, tu precisa de Jesus. Vocês acham que Jesus, ao contar a história do pastor, que a ovelhinha se atrapalha, chama a ovelhinha de Guilherme, vocês acham que o pastor precisava daquela ovelha? A ovelha precisava que o pastor a resgatasse. E aí, nesse momento, com esse meu amigo entusiasmado em converter o nosso amigo ateu, e depois ele acabou conseguindo, graças a Deus. Eu tive um estalo para entender aquela frase que me incomodava: o milagre está disponível. Sabe por quê? Porque Jesus está o tempo todo disponível para transformar as nossas vidas. Aí a gente fica pensando assim: não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O menino tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Pedro só tinha um barco e uma vontade louca de ir para casa. E mesmo quando a gente questiona como Pedro, mesmo quando a gente está cansado como Pedro, mesmo quando a gente está desesperançoso como Pedro, se a gente vai ao mar ao lado de Jesus, o milagre acontece. Tem uma senhora muito conhecida na minha cidade, a tia Neuza. A tia Neuza, ela é uma líder católica, assim, ela organiza o Reijoque, agita. Eu conheci ela porque ela vai nos estabelecimentos assim pedindo doações para fazer o Reijoque e tal. E a tia Neuza, ela sempre repete um bordão dela, assim. Quando o pessoal faz uma doação, diz: tia Neuza, a doação que eu tenho para a senhora é pouco, né? Vai ajudar. Ela sempre fala a seguinte frase: muito sem Deus é nada. Pouco com Deus é muito. O menino só tinha 5 pães e 2 peixes e Jesus alimentou uma multidão. Pedro só tinha um barco, uma vontade de ir para casa, uma desesperança que preenchia o seu coração. E Jesus fez o que até hoje nós chamamos de pesca milagrosa. A pergunta é: o que você está disposto a entregar para receber aquilo que Jesus tem para te dar? A gente fica achando que a nossa relação de Jesus é uma relação de câmbio, que eu preciso fazer algo para que Ele me ajude. Ele está disponível. Ele já está disposto. Aliás, fazem 4,5 bilhões de anos que Ele está disposto, disponível. A pergunta é só da nossa parte. O que eu estou disposto a entregar para receber o que Jesus tem para me dar? Alguns estão dispostos a entregar a vida. Um exemplo, Francisco Cândido Xavier. Mas aí é o Chico, né? Para mim não vai dar. Mas a gente não precisa ser o próximo Chico, o próximo Divaldo, o próximo Eurípides. A gente só precisa entregar aquilo que a gente já tem. Jesus não faz exigências ao convite do Evangelho. Por favor, procurem no Evangelho e me mostrem. Em que momento Jesus chega para alguém e diz assim: olha, vem e me segues. Está aqui o contrato,
tem que trazer isso. Uma única vez, numa única menção, Jesus faz um convite e dá ao convidado um requisito. Quando ele diz: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu que tu fosse perfeito, ele não pediu que tu soubesse isso ou aquilo, ele não pediu que tu soubesse nada. Todo, não tem exceção. Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. A pergunta é: você está disposto a entregar a sua cruz para receber o que Jesus tem para te dar? Quando as dúvidas forem traiçoeiras, a noite for longa, a desesperança for tremenda, e quando tu olhar para o mundo e não enxergar o teu lugar lá, e não entender como tu se encaixa nessa sociedade atual, a pergunta que tu precisa te fazer é: o que eu estou disposto a entregar para receber o que Jesus tem para me dar? E a única exigência de Jesus é que para segui-lo nós precisamos carregar a nossa cruz e entender o peso ainda das nossas falhas e transformar essas falhas em virtudes. E transformar os nossos vícios em potencial da nossa alma. E transformar o nosso rancor em perdão. E transformar o nosso ódio em acolhimento. E transformar as nossas vidas na vida de um verdadeiro cristão que sabe que não é nada sem a presença de Jesus no nosso coração. O mar vai subir, as ondas vão crescer, mas nós somos guiados por uma fé simbolizada por aquele que anda sobre as águas. Vamos todos ir em paz essa noite, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Então nós vamos para a irradiação para os lares, que você se concentre para enviar o pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. A nossa irmã vai fazer a irradiação. Amado Mestre, neste momento em que estamos todos com o coração e a mente elevados e a espiritualidade toda a nosso favor, queremos agradecer. Agradecer aos espíritos protetores dessa nossa casa de amor, da equipe de Eurípides Barçanufo, os nossos mentores espirituais, pela oportunidade da reflexão, pelo consolo que essa doutrina bendita nos traz. E assim, Senhor, queremos orar por aqueles que já partiram para a verdadeira vida, que antes de nós estão indo para a espiritualidade, preparar o terreno para quando chegar a nossa vez. Com certeza teremos a oportunidade de nos reencontrarmos no mundo espiritual ou aqui na Terra, como for necessário para o nosso crescimento. Muito obrigada, Senhor. Queremos orar pelos nossos irmãos que partiram sem te conhecer, Jesus.
mas que com certeza não se encontram órfãos. Terão sempre uma mão amiga de espíritos bondosos e consoladores, os guiando para um local de refazimento. Muito obrigada, Senhor. Queremos pedir por aqueles que se encontrem aqui na terra em um leito de dor, nossos irmãos que estão nos hospitais, os que estão sem abrigo, Senhor, que se encontram sofrendo ainda os resultados da pandemia, dos vendavais, dos ciclones, que eles possam encontrar o consolo bendito da doutrina que nos traz a certeza de que não estamos desamparados, através de uma mão amiga que os abrace, que alcance o que eles necessitam, fazendo assim a caridade que tu tanto recomenda, Jesus. Queremos neste momento ir aos nossos lares, que esses fluidos de harmonia, de paz, de saúde se façam presentes no nosso lar. Que uma luz dourada se faça presente na psicosfera do nosso lar. E que toda e qualquer doença ou maus fluidos sejam levados para o universo e lá transformados em fluidos do bem, por esses que estão encarregados de fazer essa transformação. Muito obrigada, Senhor. Queremos agora, neste momento, aqui, cada um de nós, através dos nossos pensamentos, em quem estejamos pensando, mentalizando, que sejam recebidos esses fluidos de amor, de harmonia e de paz que a espiritualidade lhes traz. Que os nossos pensamentos de afeto e de harmonia possam estar presentes em nossos corações. E que possamos, Jesus, ir para os nossos lares com a consciência tranquila do dever cumprido. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja.